Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional até às 17 horas. Tiago Rebelo tem uma carreira longa como jornalista e escritor e os seus livros vendem-se não só em Portugal, mas também em Angola, Moçambique e no Brasil, por exemplo. E é justamente em Moçambique que se passa a ação de O Império dos Homens Bons, o seu último romance. Tiago, bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, eu tenho que te dizer que eu e o Tiago fomos colegas há mais de 20 anos na Rádio Renascença e que é um prazer mesmo muito grande rever-te. Igualmente. Como e porquê começaste a escrever? Porque eu não me lembro de há 20 anos tu tens esta veia. Já comecei, sim, já tinha começado nessa altura, só que era mais... Mais novo? Muito mais novo e nessa época estava mais numa fase de aprendizagem do que outra coisa, portanto também nem sequer falava disso. Não. A tua curiosidade começou então exatamente para onde e porquê? A minha? Curiosidade em escrever. Acho que foi algo de natural. Comecei a escrever e fui por aí fora, fui experimentando, digamos assim. Já escrevias coisas para ti? Escrevia. Houve no início uma tentativa de escrever histórias, não é? Para ver o que é que dava. E gostaste do resultado? Sim, gostei do resultado, que, embora fosse insuficiente, digamos assim, mas isto acontece muito, não é? Que as pessoas quando não sabem, quando não têm grande noção e não sabem escrever muito bem, no início escrevem, depois acham que escrever é uma coisa extraordinária. Depois ficam muito admiradas uma editora lhes recusa um livro, não é? Aconteceu-te isso? Isso acontece imenso, não é? Tu levaste algum manuscrito ou enviaste através das novas tecnologias para alguma editora e foste recusado no início, ou não? Sim, no início sim, mas enfim, isto... E não ficaste desanimado, nem quase chocado com uma coisa que achavas que era gira? Não fiquei porque, enfim, eu inicialmente achava que era bom, depois percebi que não era suficientemente bom, mas o processo de escrever um livro, um manuscrito, como se diz, antes de ser publicado, o processo de escrever um manuscrito, mesmo no início e mesmo quando é recusado, não é trabalho deitado fora, é trabalho para se aprender, digamos assim. Funciona positivamente neste sentido. Foi um trabalho em que, pela prática, estive a aprender alguma coisa. E onde é que tiveste de começar a alterar para seres aceite? Eu acho que é um processo, vai-se evoluindo. À medida que se vai escrevendo, isto como noutra profissão qualquer, nós temos jeito para a rádio, vamos evoluindo na rádio, trabalhando todos os dias nisto. A partir pedra. A partir pedra, exatamente. Estamos noutra profissão qualquer e vamos lá trabalhar todos os dias e vamos evoluindo todos os dias. Não se aprende, não se nasce ensinado, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, nesse sentido, escrever, embora seja um métier um pouco especial, não é uma profissão igual às outras, mas não deixa de ser uma profissão que se aprende com a prática também, não é? Exige algum jeito para a coisa, não é? Como em tudo na vida. Mas alguma queda para a escrita, digamos assim, mas não deixa de exigir prática, não é? De experiência, de aprender. Onde é que tu vais buscar inspiração? Porque tu já escreveste 13 livros, não foi? 14 livros. Enfim, com os infantis mais, para aí, 18. Os 18 livros. E tu tens uma variedade, uma gama imensa de temas, de personagens. Sim. Onde é que tu vais buscar essa inspiração? Eu gosto de ir variando de géneros. Portanto, tenho vários géneros, desde livros de infantis, lá está, de romances, e dentro dos romances tenho histórias de amor, tenho livros históricos, não é? Romances históricos,
Um também muito, enfim, eu não gosto de dizer exatamente que seja exatamente um policial, mas é aquilo que eu tenho mais próximo do policial, que é O Homem que Sonhava Ser Hitler. E portanto gosto de ir variando de géneros. Onde é que eu vou buscar inspiração? Depende do tipo de histórias que estou a fazer. Há algumas histórias que são 100% ficção, há outras, como este último Como livro, este último, exatamente, sobre o qual o o Império dos Homens Bons, em que é baseado na vida de uma pessoa, de uma personalidade de Inhambane, que existiu mesmo, e portanto... não sei se é teu parente. Era meu antepassado, sim. Avô, tio, por aí? Não, é mais distante. Não, seria tio-avô. Estamos a falar do padre. Sim. De um padre e de uma escrava, que são os personagens centrais Uhum. deste romance. Mas já lá vamos. Primeiro, como é que é começar a escrever? É mais difícil ou é mais complicado de terminar? Estás a perguntar o processo de escrever um livro. Exatamente. Tu tens, antigamente era a folha em branco, hoje tens o ecrã, basicamente, não é? As primeiras palavras, as primeiras ideias. Depende assim, aquilo que eu estava a dizer depende um pouco do tipo de projeto que estás a escrever. Se estás a escrever um projeto, um livro que parte de uma história real... É mais fácil. Ou não? Já lá tens os dados. Poderá ser mais fácil, já lá tens os dados todos, mais não é? fácil aquilo que é a criação. Uma vez que ajuda o facto de teres a história real, não é? Embora este livro, por exemplo, é um romance e como romance que tem muita ficção dentro de uma base real, e existe também muita criação. Mas se estiveres a contar uma história 100% ficção, eventualmente o início e às vezes também durante o meio do processo também pode se encalhar um bocadinho. O que é necessário, o que é absolutamente obrigatório para se evoluir num projeto destes, quando se está a escrever, basicamente é escrever todos os dias. Escrever, ter uma rotina, escrever todos os dias. Aquilo que nos faz avançar é continuar a escrever, porque continuando a escrever vamos inventando, não é? À medida que se escreve vai-se inventando. É uma coisa muito engraçada, mais. Tiago. Tu tens uma formação jornalística que é necessariamente objetiva e não é mais do que aquilo. Portanto, relatar a realidade. Fartaste de ser jornalista para começar a fantasiar? Sabes que dentro da ficção, esse fator do facto de ser jornalista também me influencia. Tenho uma certa dificuldade em desligar desse rigor, digamos assim, e cada vez que estou a escrever ficção penso sempre, não, mas isto pode ser assim, isto poderia ser exatamente assim. Nós estamos habituados a ver, por exemplo, filmes norte-americanos de grande sucesso, aqueles filmes que correm o mundo, não é? Em que muito bem feitos, mas que ao mesmo tempo são a história que eles contam, muitas vezes eles abandalham completamente. É irreal. É irreal, é como dá jeito ao filme, é como fica. E a gente pensa, não, mas aquilo podia ser assim. Não, de maneira nenhuma, não podia, não tem lógica sequer. Mas eles não querem nem saber. Porque dá jeito ao filme, não é? Eu não consigo fazer isso, não consigo desligar. Tenho dificuldade em ir pelo caminho que dá jeito, desligando um bocadinho daquilo que poderia ser, se pensarmos em termos da realidade. E portanto, de certa forma, há aí aquela deformação profissional, como se costuma dizer. Mas é que é mesmo isso. Pelo facto de pensar como jornalista. No rigor e na objetividade. Sim, no rigor e na objetividade, transporta um bocadinho isso para a ficção.
Os teus filmes seriam facilmente adaptáveis ao cinema e à televisão, por exemplo? Os meus filmes? Os teus livros, peço desculpa. Ainda Os não. meus livros. Os teus filmes ainda não é? Que Eu acho que sim, que seriam facilmente adaptáveis, embora... Qualquer um deles, quer os infantis, quer os teus romances históricos, ou o policial, por exemplo. Sim, eu acho que sim. Para já porque eu escrevo de uma forma, a forma que eu gosto de escrever, mas de uma forma muito visual. Isso também tem a ver com o jornalista. Sim, talvez. Mas também porque eu gosto muito de cinema. E, portanto, também há aí uma certa influência nisso. Mas nunca aconteceu. Já tive uma outra experiência curta de teatro, mas de cinema não. De qualquer maneira, em Portugal, e como as coisas estão, há pouco espaço para contar histórias no cinema, não é? Hoje em dia. Mesmo que, por exemplo, recordo-me, ainda estavas na TVI quando isso aconteceu, quando foi a adaptação do Equador, do Miguel Sousa Tavares, é uma série muito cara. Era isso que eu ia dizer, repara, é de facto uma série muito cara. Ou Joia de África, por exemplo, também era uma minissérie fabulosa da TVI. Sim, mas o Equador deve ter sido bem mais caro, apesar de tudo. É uma série muito cara e só mesmo possível, talvez, hoje em dia, com um investimento. Aliás, hoje em dia não, naquela altura, com o investimento de uma televisão, que eu hoje em dia julgo que nesta altura do campeonato nem uma televisão estaria disponível para fazer isso. Qual dos teus... Porque, enfim, sendo uma história de época e passada em África ainda por cima, encarece muito a produção. Que é o caso deste O Império dos Homens Bons, é uma história de época passada em África. É, exatamente. Neste caso em Moçambique. Leva-nos até o século XIX, um amor proibido entre o padre e uma escrava. Então vamos lá ver, isto tem uma base real. Qual é? A base real é quase todo o livro, digamos assim. A história é a história de um padre, Joaquim Santa Rita Montanha, que viveu em Moçambique, em Ambane, que é uma terra, uma vila de Moçambique, no sul de Moçambique, no século XIX, meados do século XIX, que este padre foi para Inhambane e foi uma figura carismática de Inhambane nessa época, onde ele viveu o resto da vida, desde que foi para lá. E foi uma figura carismática que enfim, era digamos que uma figura central daquela terra. Chegou a participar em governos aquilo que ele fez que deixou mais marca foi uma viagem deste padre ao interior de África, uma viagem arriscada, difícil, na época de cerca de 300 e tal quilómetros pelo interior, para ir ter com os Boers, com os holandeses que viviam no interior de África, para tentar estabelecer... Que depois deram mais tarde a origem à África do Sul. Exatamente, para tentar estabelecer relações comerciais com os holandeses. E na prática ele fez esta viagem pelo meio da selva, fugindo a tribos hostis e enfim, foi uma grande aventura que ele deixou escrito, aliás, e um diário de viagem que foi até cientificamente importante, e através do qual foi a partir daí que eu escrevi grande parte da história. Mas esse diário está em tua casa ou tu descobriste Não, este diário está documentado em arquivo. E tu já conhecias esta história? Eu não conhecia a história. Mas conhecias o personagem? Nem a personagem eu conhecia. Não? Nada. Mesmo sendo teu parente? Sim, não conhecia de todo. Quem o descobriu foi o meu irmão, que estuda estas coisas. O Francisco? Sim, e foi ele
que me apresentou, digamos assim, este nosso ano passado. Então, quando ele te disse que tinha nas mãos todo este manancial, ele disse, epá, tu és a pessoa indicada. Agora, este já não era o primeiro, porque já tinha o outro, o Tempo dos Amores Perfeitos. Não, estou a falar com o padre. Sim, mas tu dizes, este já não é a primeira personagem da família, sim. que eu escrevi. Ele já tinha... Isso é muito engraçado. Já tinha descoberto o outro antes. Andas a ir ao baú. Exato. a dar vida aos antepassados. Quantos de nós não teremos antepassados com histórias fabulosas e que não conhecemos? Eu acho que todas as famílias têm, é uma questão de procurar para trás. Eu acho que todas as famílias podem encontrar pessoas para trás que tiveram vidas fabulosas, que tiveram... Enfim, é uma questão de estudar e de procurar e onde é que tu e de se surpreender. Exatamente. E onde é que tu procuraste mais sobre este padre? Não, este trabalho de pesquisa, de genealogia, digamos assim, começa por aí, né? De genealogia. Portanto, tem a ver com o pai. Portanto, a montanha vem do pai, não é? Sim. Isso é feito pelo meu irmão. Ele é que faz. Essa é a parte dele. Isso é o teu estudante. Ele faz essa investigação e apresenta a partir daí. Isso é meio caminho andado. É para encontrar as personagens, pelo menos a partir daí o trabalho é meu, não é? Também me obriga a fazer pesquisa, evidentemente. Porque especialmente quando estamos a escrever um livro de época, passado noutra época em que nós não vivemos, um escritor tem mais dificuldade do que estar a escrever sobre uma época contemporânea. Ou tem mais obviamente. Ou tem mais liberdade. Mais liberdade, não sei se terá. Mais dificuldade terá, porque imagina, estás a pensar sobre uma ação no século XIX. E de repente pensas, e depois a personagem foi acender a luz, e pensas, não, espera, não foi acender a luz porque não havia interruptores, não é? Então, mas espera lá, mas já havia petróleo, candeeiro a petróleo, a gás, não, se calhar África, século XIX, era uma vela. Naquela altura era, mas é uma vela. E portanto estas dificuldades, estas dúvidas vão surgindo em cada linha. Em cada linha, exatamente. A personagem decidiu acender um charuto, mas espera lá, mas acendeu como? Isqueiros não havia, fósforos se calhar também não. Quando é que foi o primeiro fósforo? Quando é que inventaram isto? Tens que ir ver. Portanto, tu tens que ser mesmo muito, muito preciso, afinal a parte jornalística também é importante. Exatamente, aqui. É aquele... Até para ter credibilidade, não é? Pois. E esse rigor exige muito trabalho de quem está a escrever, de facto. Esta personagem, como eu estava a dizer, é uma personagem real, que existiu mesmo, embora no livro haja uma parte ficcionada, mas a base de toda a história deste Império dos Homens Bons é verdadeira. O que eu te queria dizer é a parte mais notável da vida deste padre é de facto essa viagem, que na prática foi uma viagem em que ele fez muito perigosa e difícil, de cerca de um mês pela selva para chegar aos holandeses. Havia uma tribo especialmente perigosa, que não queria que ele passasse, não queria que houvesse uma boa relação entre portugueses e holandeses, porque era uma união que era entendida contra essa tribo. E portanto, para lá ele ainda passou à socapa, digamos assim, mas para voltar já era mais complicado. Os holandeses na altura disseram que não, nós damos uma escolta de 300 ou 500 homens para voltar, mas depois foram desistindo e na realidade não deram escolta nenhuma. E o padre foi obrigado a ficar um ano inteiro a viver com os holandeses, porque não tinha como voltar em segurança na altura. Depois acabou por voltar na mesma ao fim do ano e acabou por voltar sozinho.
praticamente sozinho, porque no início os holandeses diziam que lhe davam uma escolta de 500 homens, depois no fim saíram para aí 30, e dos 30 quase todos desistiram antes de chegar ao fim da viagem. E portanto foi uma viagem complicada, mas ele conseguiu. O que há notável aqui, o mais notável nesta personalidade, é que na prática ele acabou por nem ter grande sucesso no objetivo de abrir ali uma rota comercial entre os portugueses de Inhambane e os holandeses, a terra chamava-se Zout-Pansberg, que ficava onde hoje é o Kruger Park, ali numa zona central de África, interior de África, mas aquilo não correu bem, porque era muito difícil de facto na altura fazer criar uma via comercial com tantos perigos e tão longe. Mas, na prática, ele inaugurou aquilo que seriam depois as relações diplomáticas entre Portugal e a República Sul-Africana. Antes de o ser mesmo. Antes de o ser mesmo, que foi depois, uns anos depois, mas foi o início, o embrião disso. E o facto de ele ter passado um ano com os holandeses foi importante, porque eles eram uma espécie de brancos selvagens. Eles não eram, de facto, mas eram assim conhecidos, uma espécie de brancos, assim, de europeus selvagens, pouco recomendáveis e pouco aliás, não eram muito bem vistos, mas na verdade eles não eram muito conhecidos. As pessoas na Europa sabia-se pouco deles, e nesse aspecto também foi importante o testemunho do padre para dar a conhecer mais essa sociedade holandesa em África. Aliás, que não era muito conhecida. É mais conhecida a Guerra dos Boers do que propriamente o que é que eles faziam lá, não é? Sim, a guerra entre os holandeses e os ingleses. Os ingleses. Que depois vai definir a África do Sul. Onde é que entra a escrava? A escrava entra na vida do padre em Inhambane, onde ele se apaixona por essa mulher que é a sua escrava, a quem ele dá a carta de alforria, ou seja, liberta, ela deixa de ser escrava depois, e de quem ele vai ter 2 filhos. Supostamente, como membro da Igreja, isso não poderia acontecer, não é? Pois, não era suposto. Mas repara que estás também ele estava numa sociedade mais ou menos relativamente fechada, lá longe, em África, num canto da África, no sul de Moçambique. Enfim, estas coisas acontecem, digamos assim. Aconteceram, de facto, aquilo faz parte da realidade. E está documentado essa quebra do voto? Faz parte dos arquivos que eu fui encontrar, que ele tinha, de facto, 2 filhos. E como é que ele encara essa vida contra a Igreja, não é? Bom, essa é a parte que não está documentada. Como é que ele encara exatamente? Isso é a parte mais ficção, digamos assim. Aquilo que se passava era, digamos que seria algo assim. Não era uma coisa que se falasse. E toda a gente sabia, obviamente, mas ninguém falava do assunto. E o facto de não falar, ele não existia. Onde é que eu já ouvi isso? Digamos que era mais ou menos assim. Mas o que é engraçado aqui no fundo, o livro conta a história de um padre, a história de vida de um padre, e ao contar a história da vida de um padre, estou a contar a história da vida de Inhambane, uma pequena terra no sul de Moçambique. E vem daí o título também, não é? Sim, e ao contar a história de Inhambane, estou a contar a história de Moçambique, e estou a contar a história da presença portuguesa em Moçambique, em África, no século XIX. Ou seja, umas coisas levam às outras. Quando se fala de está-se a falar em pequenino daquilo que se falava, daquilo que acontecia em grande também. Este livro foi editado muito recentemente em Portugal. Em Moçambique, tens já alguma ideia se poderá ser lançado ou não?
Não, normalmente o que acontece não é que haja uma publicação direta lá. Aquilo que acontece é que há livrarias que publicam os livros portugueses. Publica não, põem à venda os livros portugueses. Importam, não é? Sim, exatamente. E portanto é mais um processo de importação do que de publicação. E isso é o que acontece mais em África, na África portuguesa. Gostarias que, de língua de expressão portuguesa, gostarias que este livro fosse, obviamente, parar ao mercado moçambicano, seja lá de que forma for? Sim, não tenho dúvida que ele chega lá. Se é que não chegou já. Se é que não chegou já, exatamente. Isso não tenho dúvida. Mas o processo é diferente. É mais um processo de importação, de facto. Tu estiveste alguma vez em Moçambique? Em Moçambique, não. Mas é engraçado escrever sobre um local, escrever sobre personagens, nunca lá tens estado, não é? Sim, eu conheço a África. E nós não podemos dizer que o facto... Eu vivi em Angola, não é? Vivi em Angola toda a minha infância. Daí o último ano em Luanda também, não é? Também. Título de mais um dos seus livros. O que não quer dizer que o facto de viver em Angola que já conheço Moçambique, não é? Isto é o mesmo que... Não é propriamente ali ao lado, não é? É o mesmo que viver em Lisboa e dizer que conheço Madrid, não, também. Não é Não é a mesma coisa, não é? Obviamente. Mas, enfim, que conheço a África através de Angola, onde vivi, e de qualquer forma estamos a falar no século XIX, e, portanto, pelo menos essa realidade eu nunca poderia visitar, não é? O que é um bocadinho mais estranho, não é? E mais difícil. Tu o que é que aprendeste quando saíste da rádio, onde nós fomos colegas durante vários anos, e para a televisão, o que é que aprendeste em termos jornalísticos, por exemplo? Não sei se estou a perceber a pergunta. Tu saíste da rádio, não é? Sim. Continuaste a tua caminhada jornalística para a televisão. Sim. Como é que aprendeste coisas novas? Foi mais complicado adaptar-te a um outro meio? Agora estamos a falar da parte da jornalística. Exatamente. Nunca poderia esquecer que tu também o és. Sim. É um pouco aquilo que eu estava a dizer em relação aos livros. Eu não tenho a certeza que houve evidentemente um trabalho de experiência, digamos assim. Há uma experiência adquirida, não é? O facto de irmos trabalhar todos os dias ao longo de anos dá-nos uma experiência muito importante. Mas aí o teu trabalho tornou-se muito mais visual. Sim. Em rádio nós sim. apelamos à imaginação dos ouvintes, não é? Uhum. Nós estamos aqui a ter uma conversa sobre a África e com certeza quem nos está a ouvir já está a imaginar. Exatamente. A televisão não dá para imaginar, dá para ver só. A televisão facilita esse trabalho, não é? Com a imagem. Às vezes até destruindo um bocadinho a própria fantasia, não é? Sim. Pois, tal como os livros também conseguem estimular mais a imaginação, não é? Se calhar do que a televisão ou o cinema nesse aspecto, isso é verdade. Tu deste muita importância, seguramente, também aos ambientes políticos que se viviam, por exemplo, na altura, em Moçambique. Quais eram as relações que Portugal tinha nesse momento com a colónia, na altura, Moçambique? A colónia era muito longe, não é? E, portanto, a impressão que fica sempre é que está mais ou menos por sua conta e risco. Há uma dificuldade de convivência entre as pessoas que viviam em Ambane, os senhores da terra, com o representante do poder local, do poder geral, melhor dizendo. Do governador-geral, não é? Do governador-geral, que estava na capital, na ilha de Moçambique, na altura. Não Lourenço Marques. Sim, mais tarde foi capital, mas muito mais tarde. Sim, nota-se que há ali grandes tensões entre o governador local, que é o representante do governador geral, que por sua vez é o representante da coroa portuguesa em Moçambique. Sim, nós estamos a falar da monarquia.
Estamos a falar da monarquia ainda. Sim, exatamente. Naturalmente. Aquilo que eu achei muito interessante escrever, neste caso, como no outro livro anterior, o Tempo dos Amores Perfeitos, é o facto de... É uma época que termina exatamente com o fim da monarquia. A monarquia acaba, de certa forma, por cair, não só por isso, mas de certa Também forma, por isso. também por isso, de cair acusada de investir pouco no Império Africano, de investir pouco em África, do rei ser muito próximo da família real britânica, a quem cedeu aos interesses, no caso do mapa cor-de-rosa, enfim, quando houve um braço de ferro com a Inglaterra em África, e então há ali uma queda da monarquia, em parte por não haver um investimento, por não haver maior investimento do regime no Império Africano, do Império Português em África. E depois escrevi também outro livro que é o contraponto disto, digamos assim, e que é o Último Ano em Luanda, que é um romance em que acompanhamos, tal como o nome indica, o último ano em Luanda dos portugueses, desde do 25 de Abril até ao fim da descolonização. Portanto, estamos a falar naquele período, justamente entre 25 de Abril de 74 e sim, 11 de Novembro de 75. Sim, exatamente. E nesse último ano em Luanda, estamos a representar uma época que é, em relação àquilo que eu estava a falar antes do século XIX, finais do século XIX, início do século XX, quando é a queda da monarquia por investir pouco em África, temos num espaço de tempo relativamente curto, em termos históricos, acontece exatamente o contrário, que é a queda do regime por investir demasiado em África, por fazer guerras em África, por ocupar território africano. Mas que já não ia a tempo. Exatamente. Tu achas que se Portugal, na altura, os governantes da altura tivessem tido uma visão mais ampla e mais à frente do seu tempo em relação à África, toda a nossa história teria sido diferente? Eu acho que seria difícil isso acontecer, aliás, porque nós vemos na história não só portuguesa, mas na história de todos os países colonizadores, quando se pensa em história, quando se pensa nos acontecimentos, é preciso pensar nas circunstâncias da altura, não é? E a colonização da África era um processo natural da época, não é? Era um processo que Portugal fez, que a Inglaterra fez, que a Holanda, a França e por aí fora, a Bélgica também e por aí fora, vários países europeus investiram na colonização de territórios africanos. E, portanto, estamos a pensar que os portugueses estariam disponíveis para largar voluntariamente um vasto, mas muito vasto território africano que tinha sido resultado de uma conquista que demorou séculos, e assim de repente é muito difícil de... Mas foi o que aconteceu? Sim, mas não voluntariamente. Não, pela força das circunstâncias. Não voluntariamente. Tu alguma vez já Aquilo que eu acho é que houve o governo da época, o governo surgido de uma revolução, e que teve em mãos o processo da descolonização, defendeu muito pouco, ou protegeu muito pouco, se é que não fez mesmo o contrário, os interesses dos portugueses em África. E o padre é um reflexo disso, o teu personagem? Não, o padre não diria tanto. Eu agora estava a pensar na outra parte da história portuguesa mais à frente, que é o livro, o outro romance que eu escrevi, que é O Último Ano em Luanda, e esse sim descreve aquilo que se passou em Angola nessa época, não muito
não passou muito tempo, não é? Em termos históricos. Foi há pouco tempo. Eu acho que a RTP poderia perfeitamente adaptar esse livro, já que estamos à beira dos 40 anos do 25 de Abril, e de facto essa história vai completar o seu 40º aniversário, entre 74 e 75. Sim. É. E é uma pena que não haja uma indústria cinematográfica ou televisiva, mas com poder económico para poder recriar exatamente isso, não é? É, até porque é importante. Repara, aquilo é um período histórico em que se viveu. Viveram-se tempos muito conturbados aqui, deste lado em Portugal, e, portanto, os portugueses que daqui, mesmo na altura, sabiam um pouco o que é que se passava com os portugueses de lá, e não sabiam na altura e continuaram a não saber durante estes anos todos. A ignorância era muito grande. Sim, porque o ambiente conturbado, a confusão, a falta de estabilidade, quase guerra civil que se viveu aqui em Portugal na altura, nem sequer permitia que se desse muita atenção ao que se passava fora daqui. E além do mais havia uma forte propaganda política contra os portugueses, na altura os chamados retornados, que eram chamados de exploradores, que andavam a explorar, e etc. E, portanto, E tu sentiste isso? Sim, todos os portugueses que vieram lá. Com quantos anos é que vieste de Angola? Vim com... Teria uns meus 11 anos. E lembras-te? Lembro perfeitamente. Aliás, se recuarmos na história, se formos procurar aí nos arquivos, isso está presente nas reportagens da época, etc. Havia, de facto, uma forte propaganda contra esses portugueses, os retornados que vieram da África. Aliás, a série Depois do Adeus é bem elucidativa e um exemplo do que aconteceu nessa altura. Sim, e que era de facto propaganda política da época, porque não fazia sentido dizer que os portugueses, havia 300 mil portugueses em Angola, e dizer que os 300 mil portugueses que lá estavam, que andavam a explorar os negros e os locais, etc., que não faz sentido. A maior parte dos portugueses trabalhavam, tinha um emprego normal. Um emprego normalíssimo, tinha um café, tinha uma papelaria, trabalhava no hospital ou numa fazenda, ou sei lá, a maior parte dos portugueses tinha um emprego perfeitamente normal. Ainda por cima estavam entalados entre a propaganda de Portugal e a propaganda dos governos que na altura tomaram conta das ex-colónias. Sim, houve uma forte... Estavam entalados entre os dois, não é? Sim. Foi uma época muito complicada, porque os portugueses foram realmente obrigados a sair, neste caso, estamos a falar de Angola, essencialmente, que enfim, era a joia da coroa, era a parte do império mais rica e onde havia, julgo que era onde havia mais portugueses também, e foi uma sociedade inteira que foi obrigada a sair de lá sem condições nenhumas e deixando para trás toda uma vida, tudo aquilo que pessoas com 40 ou mais de 40 anos que tinham construído toda uma vida que deixaram para trás. Tu no próximo livro vais voltar à África? Não sei. Não sei. Já estás a escrevê-lo? Ainda não estou a escrever. Não estás? Ainda não decidi. Quanto tempo é que te medeia entre um livro e outro? Não é rigoroso aqui? Não, eu gosto de publicar um livro por ano. Gosto de manter esse ritmo. Portanto, este já terminaste. 2013 é o Império dos Homens Bons. Sim. De preferência, pelo menos, manter esse ritmo de um livro por ano. Agora também depende do projeto que tiver entre mãos, ou seja, há livros mais fáceis de escrever e mais rápidos de escrever do que outros. Tu alguma vez começaste a escrever um livro, deixaste-o a meio e recuperaste mais tarde? Não. Não? Que eu me lembro, não. Não, às vezes podia-te não sair uma ideia. Já me aconteceu abandonar ideias, mas em geral, quando a ideia vai tão longe, como tu estás a sugerir,
já não para, é difícil parar. E dormes com os personagens? Não durmo muito, sabes, desligo um bocado quando não estou a escrever. Agora, o facto de escrever todos os dias faz a história avançar. Como se costuma dizer, um escritor escreve para conhecer o fim da história, para saber o que é que acontece no fim. Porque à medida que nós estamos a escrever, estamos a criar novos caminhos. Vão surgindo novos caminhos. E nós temos que seguir esses caminhos que vamos criando. E tu próprio tens curiosidade em saber como é que vai terminar o teu Eu próprio próprio romance? Tenho curiosidade em saber, não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o romance não acaba exatamente como eu tinha uma ideia de como acabaria, e afinal não acabou nada assim, porque à medida que fui escrevendo fui levado por outros caminhos, e portanto vou descobrindo com a prática, com o avançar da história, vou descobrindo novos caminhos. Olha, e chego a um fim que nem eu sabia. E os personagens às vezes tomam conta de ti ou não? Tomam, não diria conta de mim, mas conta da história. Tomam neste sentido conta da história, que a vida deles acaba por ganhar quase uma vida real. Nós estamos a criar um mundo que depois ganha uma certa autonomia, digamos assim. E essa é que é a riqueza e a magia também da literatura, não é? O Império dos Homens Bons é o livro de 2013 do Tiago Rebelo. Em 2014 prometes voltar? Sim, se cá estivermos todos. Sim, eu continuo a escrever. Escrevo semanalmente uma página na revista Domingo do Correio da Manhã. Uma página que é uma história de ficção. E portanto estou sempre a escrever. Mas além disso, espero manter esta produção de pelo menos um livro por ano. No próximo ano voltamos a ver-nos? Sim. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Tiago. Obrigado eu pelo convite. Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo.